A gente volta para Brasília. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou nesta quarta-feira uma resolução com regras restritas que permitem que empresas, universidades e associações de pacientes façam o cultivo da cannabis medicinal no Brasil. O repórter André Anelli com as últimas informações. Como é que vai funcionar essa liberação? André, bem-vindo. Pois é, Tiago, essa norma aprovada por unanimidade pela Anvisa autoriza a venda do canabidiol em farmácias de manipulação e o cultivo da planta em todo o país. Esse plantio só vai poder ser feito por pessoas jurídicas, por empresas, com o propósito de uso na fabricação de medicamentos e também de outros produtos aprovados pela agência. Isso quer dizer que o plantio da cannabis medicinal não foi liberado para a população em geral e essa medida também não trata do uso recreativo para a fabricação de maconha, por exemplo. Ainda de acordo com a nova resolução da Anvisa, fica permitida a comercialização de medicamentos de canabidiol usados via bucal, sublingual e dermatológica. O presidente da Associação Santa Cannabis, Pedro Sabacialskis, classificou a decisão da Anvisa como um avanço importante contra o tratamento de doenças no Brasil, mas ele fez uma ressalva em relação ao limite de até 0,3% de THC, o tetrahidrocannabidiol, composto da planta, nos medicamentos. A limitação de THC, ela vai deixar com que a gente não tenha tanta liberdade de prescrição e de atender tanta gente, né? Ela vai diminuir o acesso. Tem pessoas que precisam de THC, de THCV, de CBG. Para isso que as associações estão aí. E antes dessa decisão, o cultivo da cannabis medicinal ele já era proibido, apesar de a legislação brasileira autorizar a manipulação, o registro e também o comércio desses produtos. O veto obrigava que as empresas importassem a planta ou os extratos da cannabis. Com esse posicionamento da Anvisa, o presidente da Associação Santa Cannabis prevê o avanço de pesquisas científicas no Brasil e até mesmo um impacto positivo na economia. A estimativa é que para cada hectare de 30 a 35 trabalhadores diretos, né? Então a gente está falando de uma cadeia completa que começa no campo, com o agricultor, com o engenheiro agrônomo, com os trabalhadores da colheita, com a rastreabilidade que a gente tem que fazer, gerando emprego aí já para tecnologia de informação. Então é isso só no cultivo. Aí quando você entra para o laboratório, você tem responsável químico, responsável farmacêutico, desenvolvedor de produto. Essa mudança na regra, determinada então pela Anvisa, segue um pedido do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. A gente relembra que em novembro de 2024, o tribunal fez uma determinação para que a agência regulamentasse o cultivo da planta, desde que exclusivamente para fins medicinais e farmacológicos, como aconteceu no dia de hoje, Tiago. Sem dúvida. André Anelli com as últimas informações de Brasília, essa decisão da Anvisa desta quarta-feira. Bom descanso, a gente volta a se falar amanhã. Vou perguntar para o Nelson Kobayashi, do ponto de vista jurídico, Koba, em relação a essa decisão da Anvisa, se atende uma decisão de um tribunal superior. Então isso já está valendo? Como que se dá essa alteração na prática? Olha, Tiago, a Anvisa tem ali, por força da lei, a competência para dizer, do ponto de vista da ciência farmacológica, o que pode e o que não pode. Pode ser explorado, o que não pode ser explorado, pode ser industrializado ou não, e nesse caso, ela tem amparo legal, sim, para fazer isso. Mas a grande questão não está nas regras que a Anvisa está seguindo, a grande questão está no preconceito da sociedade em relação a isso, né? Porque há uma clara vinculação por parte de quem não se debruça para estudar essa situação, uma clara vinculação ao uso de drogas, ao uso de entorpecentes, aos crimes que são decorrentes, né, do uso de drogas, tráfico, ações criminosas, enfim, e não tem nada a ver. No caso aí da cannabis medicinal, é preciso vencer esse preconceito social, porque é algo muito importante, não só para a indústria, como falou ali o entrevistado, mas principalmente para os pacientes que fazem uso da cannabis medicinal em
quadros muito graves até, muito preocupantes, pessoas com questões neurológicas, questões que enfrentam tratamentos paliativos, às vezes até terminais, e que precisam desse benefício decorrente do medicamento, importante deixar claro, do medicamento da cannabis medicinal. Então é importante vencer o preconceito, que as regras, a lei já dispõe, neste caso, para o amparo que a Anvisa precisa.